Amém. A paz do Senhor, igreja, e todos aqueles que estão nos conectados com a igreja do Senhor. Amém? Nós estamos aqui nessa campanha preciosa do Senhor. E hoje é o 6º dia, nós estamos na metade dessa campanha. E é tremendo. O ano passado nós tivemos a campanha da plenitude, vocês se lembram? E aquelas palavras nos abençoaram, não é verdade? Do Salmo 23. E esse ano nós estamos na campanha Igreja em Ação. Parece que nós estamos indo em contramão a tudo que está acontecendo. E isso é uma verdade, porque nós temos o nosso Deus conosco. E a igreja tem que ir em contramão com tudo de ruim que está acontecendo mesmo, em nome de Jesus, amém? Nós fomos chamados para fazer a diferença. E hoje a palavra, como disse o pastor Carlos, é boas novas em ação. Amém, igreja? Boas novas em ação. A origem da palavra boas novas vem do grego Evangelion. Foi a primeira vez, que se ouviu essa palavra. Então, para nós, evangelho, boas novas ou boas notícias. E nós estamos precisando ouvir boas notícias, amém? As boas notícias nos fazem bem, não é verdade? Ela faz bem para a nossa alma, para o nosso espírito. Ela traz alívio. Quando você está apreensivo com alguma coisa e você recebe uma notícia boa, então ela nos traz alívio. Uma pessoa está doente e você recebe a notícia de que ela foi curada, você fala, ufa, né? Graças a Deus. E nós temos recebido tantas notícias ruins. E quando nós recebemos uma notícia boa, é muito bom. Ela nos traz também esperança. Esperança de um futuro melhor. Esperança de que algo bom vai acontecer. Notícias boas também nos traz paz. Paz na alma, no espírito, nos traz alegria. E nós precisamos receber boas notícias. No mundo e numa hora em que nós estamos recebendo tanta notícia ruim. Você já ouviu um dito, ou um provérbio popular que fala notícia ruim chega depressa? Já ouviu? Ou ela vem, antes a gente ouvia falar que ela vem a galope, depois ela vem voando. Hoje ela chega mais depressa porque ainda tem os meios de comunicação que chegam muito mais rápido. Eu estava ouvindo acho que é uma repórter, ela falando que o avô tinha falecido e antes mesmo dela saber disso pela mãe dela, uma pessoa já veio e já deu os pêsames para ela. Então ela levou aquele susto. Então as notícias ruins correm, elas chegam depressa. E por que nós temos a tendência em focar em notícias ruins? Por que notícia ruim chega mais depressa do que as notícias boas? O psicólogo Ezequias, eu estava lendo, Caetano, perguntou ao jornalista Caio Machado sobre o porquê a pauta jornalística é tão recheada pela publicação de notícias ruins. E a resposta é surpreendentemente simples. São elas que geram maior audiência. Então, porque ela gera maior audiência, então a mídia lá tem, ela foca em notícias ruins. Porque nós damos ibope para isso. As grandes corporações de comunicação descobriram que o nosso cérebro é programado
para ficar mais atento às coisas que nos colocam em perigo, do que em coisas que nos deixam felizes. O resultado é que ativa sentimentos como raiva, medo e tristeza. Então, quanto mais notícias ruins nós ouvimos, mais nós vamos ficando tristes, com medo. Por isso que nós estamos com índice alto de depressão. Nós estamos com muitos casos de síndromes, né, do medo, de pânico. Tem acontecido isso. Por quê? Porque as pessoas focam em notícias ruins. E como nós estamos passando por essa situação tão peculiar, que é a pandemia do Covid-19, nós ficamos ligadinhos com as notícias. E toda hora, né, nós ouvimos mais números crescendo de mortes, de pessoas infectadas, e a gente fica ali ligado. E o nosso medo aumenta, o nosso pânico aumenta. Será que eu posso sair? Será que eu posso abraçar? Será que eu posso? E nós vamos ficando cada vez mais retraídos e com medo. Isso chama-se complexo repetilino. Um exemplo disso é que se nós estivermos contemplando uma flor no campo e aparecer uma cobra ali naquele momento, nós vamos imediatamente deixar de olhar para a flor e fixar nossos olhos na cobra. Por quê? Isso nos protege. Essa atenção, né, é um meio de proteção que nós temos instintivamente. E instintivamente nós fazemos isso também com as notícias ruins. Por exemplo, né, eu preciso saber como está o número, né, crescente ali na minha cidade, se está diminuindo, se está no vermelho, se está no amarelo, se está no verde, com relação à pandemia. E aí eu fico ligadinha nas reportagens. E os meios de comunicação querem que você pense que tudo vai de mal a pior. Eles querem isso. Quanto mais notícias ruins eles estiverem na mão, melhor, porque ele vai prender a sua atenção. A audiência vai aumentar e eles vão lucrar com isso. Entende? E é por isso que eu falei que a igreja está caminhando em contramão a tudo isso. E precisamos voltar àquilo que nos traz esperança. Amém, igreja? Nós precisamos voltar os nossos olhos, o nosso coração, àquilo que nos traz esperança. Agora, vamos ler a melhor e mais importante notícia que já aconteceu, para mim, a melhor notícia, que já aconteceu e já foi anunciada em todo o século. E ela veio dos céus. Ela veio através de um anjo de Deus. E ela não tem nenhuma sombra de dúvida. Amém? Ela veio para nos trazer alegria. E essa notícia, ela está registrada em Lucas, capítulo 2, nos versículos 10 e 11. O anjo de Deus desceu do céu e anunciou aos pastores que estavam cuidando de seus rebanhos a mais gloriosa notícia que eles poderiam receber. Então, vamos abrir em Lucas para saber dessa notícia. E eu fico imaginando como foi
né? Que anjo é esse que veio trazer essa notícia tão preciosa? Não foi um repórter, não foi uma rede de comunicação. Ela desceu diretamente do céu. E eu penso que esses anjos assim falavam: Senhor, deixa eu dar essa notícia. E eu sei que Deus Todo-Poderoso escolheu um deles para trazer essa notícia poderosa, maravilhosa. Vamos ler lá? Lucas 2, fala assim: não tenham medo. Talvez a minha tradução seja um pouco diferente, que eu peguei a tradução mais atualizada. Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Por isso que eu falei para vocês, que eu ia dar uma notícia para vocês, que ia trazer alegria ao seu coração. E trouxe alegria ao coração daqueles pastores. Então eu trago boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Olha, essa notícia boa não é para vocês. Essa notícia é para todo o povo, para toda a terra. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Senhor, que é o Cristo, o Senhor. Amém? Hoje, na cidade de Davi, nasceu para cada um de vocês, lhes nasceu o Senhor, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então, esses anjos, nessa hora, foi uma hora de grande alegria. Os céus estavam repletos de anjos. A palavra fala, anunciando a vinda do Messias, de Jesus, do menino que nasceu naquele dia na cidade de Davi. A primeira boa notícia que esse anjo deu é que Jesus foi anunciado como o Salvador. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Jesus nasceu para salvar cada um de nós da morte, do pecado, do inferno. Ele nasceu para salvar cada um de nós. Ele foi o sacrifício vivo que veio do céu. Amém? Sacrifício vivo. Então ali tinha nascido, estava entre os pastores, um bebezinho, que seria a salvação de todo mundo. A salvação de cada um de nós. Hoje podemos ser livres das garras do pecado, livres da condenação, livres de Satanás. Podemos ser livres da condenação do inferno. Amém? Olha que coisa tremenda, quando o anjo anunciou a salvação através de Jesus Cristo. A segunda grande notícia que o anjo anunciou ali, a segunda grande verdade anunciada pelo anjo, é que o menino que nasceu em Belém é o Cristo, o ungido, o Messias, o prometido, tão aguardado por Israel. Desde o começo das Escrituras até o final, até os Evangelhos, Cristo já havia sido anunciado. Ele havia sido anunciado quando o homem pecou. Ele havia sido anunciado pelos profetas. Ele havia sido anunciado por Deus. Então Israel aguardava esse Messias. Infelizmente, eles não reconheceram Jesus como Messias. E até hoje eles aguardam o Messias. Eu e o pastor Zezinho, nós fomos em Israel. E nós tinha ali a nossa guia. E ela é judia, e ela
deixou bem claro: nós aguardamos a vinda do Messias. Ela deixou isso bem claro. Mas o Messias estava ali e foi anunciado por esse anjo. O Messias nasceu, o Cristo, o ungido do Senhor. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo é dele e por meio dele e para ele. Amém? O Messias é o centro de toda a eternidade. Mas o anjo, ele anunciou ali também mais uma verdade. O anjo anunciou que o menino que nasceu é o Senhor. O Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então estava nascendo naquele momento o Rei dos Reis. E ele foi até perseguido, porque o rei, naquela época, não queria um concorrente, mandou matar o menino Jesus. Mas Jesus é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém? E todas as nações, né, ele foi desejado por todas as nações. Ele foi o Messias que foi anunciado por um anjo. E hoje ele é anunciado para cada um de nós. Amém? Para cada um de nós, Deus tem anunciado. Todos os poderes do universo estão sob o seu governo. Todos os poderes do universo estão sob o seu poder. Ele está à destra de Deus, Pai, e tem controle de toda a história. Todo o controle, gente, da história está nas mãos de Jesus. Tudo. Nós não precisamos temer mal algum. Às vezes nós ficamos com tanto medo. E hoje, né, toda essa situação tem trazido tanto medo para as pessoas. Mas eu quero te dizer que que o amor de Jesus lança fora todo o medo. Amém? Todo o medo da sua vida, toda insegurança, tudo aquilo que essas más notícias têm trazido para o seu coração. Eu quero dizer que a maior notícia de todas já foi anunciado pelo anjo do Senhor. As boas novas do céu já foi anunciado para nós. Jesus veio, ele viveu entre nós e ele morreu por mim e por você e ressuscitou para nos trazer salvação. Nós não precisamos temer. Tudo está nas mãos dele. E ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle de toda essa situação. Ele tem o controle dessa doença que tem afligido tantas pessoas, tantas famílias. E a boa notícia sobre o reino será anunciado no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Essa passagem está em Mateus 24, 14. Vamos ler? Olha, é mais uma boa notícia. E essa foi anunciada pelo Senhor. E a boa notícia sobre o reino será anunciada para todo o mundo, como testemunho para a humanidade. Então virá o fim. Esse então virá o fim, às vezes traz também temor. Ah, será que o mundo vai acabar? Quando é que o mundo vai acabar? Quando é que chegará o fim? O Senhor vai vir? Mas é interessante que toda boa história que a gente lia quando criança tinha um final feliz. E aqui também tem um final feliz. Então, virá o fim, né? Fim da história.
porque nós reinaremos com Ele. Amém? Jesus veio anunciar o seu reino. Ele como Senhor desse reino. Ele como Rei desse reino. Ele veio te dar a boa notícia de que tem um reino esperando por cada um de nós. E esse reino é de justiça e de paz e de alegria. Quem não quer esse reino, gente? Quem não quer esse reino? Às vezes nós ficamos com tanto medo do fim, desse fim aqui, então virá o fim, com tanto medo da morte. Mas eu quero te dizer que tudo já foi vencido pelo Senhor. Amém? Tudo foi vencido pelo Senhor lá na cruz. Ele tem o poder da vida e da morte. Tudo está nas mãos dele. Essa semana nós recebemos uma notícia muito ruim, assim, porque nós amamos as pessoas, não queremos que elas partam. E quando nós recebemos a notícia do pastor Wécio, nós ficamos tristes. É uma tristeza que faz parte do ser humano. Jesus também ficou triste quando ele soube que Lázaro tinha falecido. Mas nós nos alegramos porque o pastor Wécio está com o Senhor. E aquele homem, ele foi um homem de testemunho, um homem que a palavra dele, quando ele pregava, aquela palavra ficava em nosso coração. Ele foi um homem que realmente ajudou a edificar o reino de Deus aqui na terra. Então ele cumpriu os seus dias e o Senhor o levou. E hoje ele está reinando com o Senhor. Amém? Um dia cada um de nós iremos também. Ou o Senhor também está prestes a vir. Está pertinho do Senhor vir. Então o que nós temos que fazer é anunciar esse reino dele. Amém? Nós temos essa missão. Jesus nos anunciou as boas novas do reino de Deus. E é nosso dever fazê-lo também. Aqui fala boas novas em ação. As boas notícias, o evangelho, as boas novas não podem ficar paradas em nós. Nós não podemos, nós somos a igreja do Senhor. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar parados. E hoje, nós temos muitos meios de anunciar o reino de Deus. Nós temos o meio de comunicação. A igreja não foi paralisada por essa pandemia. Amém? As células continuaram fazendo as suas reuniões, se reunindo através dos meios, né, que nós temos, através dos celulares, de tudo, né, que nos foi colocado nas mãos. Lucas 4, 18, 19 fala assim, olha o que Jesus disse quando ele começou a sua obra aqui na terra. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele fala de uma profecia de Isaías 61, 1. Então ele abre ali o livro e começa a dizer, se cumpriu hoje essa palavra, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Olha que tremendo. Jesus chega ali para aquele povo que estava oprimido, estava sem esperança, e ele fala assim, chegou a sua esperança. Eu fui ungido para pôr em liberdade aqueles que estão oprimidos, aliás, presos, recuperar vistas aos cegos
e libertar os oprimidos. Amém? Então o Senhor veio, Jesus veio já com uma missão. Ele tinha um propósito aqui nessa terra. E ele cumpriu essa missão. E é nossa obrigação também cumprir a missão. E receberão poder, essa passagem está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Então ele não nos deixa órfãos. Então Jesus veio, ele cumpriu o seu propósito, ele morreu e ressuscitou. E ele vive. Amém? E Atos 1:8 ele fala assim: e vocês receberão poder quando o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, descer sobre você, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse teatro que foi apresentado aqui hoje fala muito disso, o que as meninas apresentaram. Fala da cura, da restauração da terra, até os confins da terra. Cabe a cada um de nós a responsabilidade de levar as boas novas a cada um que está sofrendo. E nós precisamos fazer isso com muita rapidez, porque o Senhor está voltando. Amém? Antes das más notícias impregnar nos corações das pessoas, nós precisamos chegar com as boas notícias. Colocar esse provérbio para que caia por terra, né? Que as más notícias chegam mais rápido do que as boas notícias. Vamos fazer com que as boas notícias cheguem primeiro. O Senhor nos ungiu para ser sal dessa terra, para curar essa terra tão enferma. E hoje, mais do que nunca, toda a terra está enferma. Então, o Senhor ungiu a igreja dele para curar a terra, para ser sal dessa terra, luz do mundo. Luz do mundo. Nós temos a missão de ser luz. Enquanto a mídia, enquanto toda a imprensa tem falado tanta coisa ruim, nós somos aqueles que temos a verdade em nossas mãos. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Nós temos essa verdade em nossas mãos. A verdade é que Jesus é vida, não morte. Jesus é luz deste mundo. Amém? Nós somos a luz. Nós fomos chamados não para sermos colocados debaixo de uma mesa. A luz que está escondida para nada serve. Mas em cima, no lugar bem alto, para iluminar toda a casa, toda a terra. Não podemos mais viver egoisticamente, olhando só para nós, escondidos. Precisamos cumprir a nossa missão nessa terra, igreja. Não podemos viver de forma escondida, né? Muita gente escondeu em suas casas, tem vivido escondidinho por causa do medo do Covid. Não, nós não podemos, a igreja do Senhor não pode se esconder. A igreja do Senhor tem que proclamar as verdades do Senhor. Tem que proclamar as boas novas do Evangelho, o reino do Senhor. Amém? Nós temos que proclamar, o nosso Salvador já veio. É Jesus Cristo, Ele veio para te trazer vida, salvação, libertação. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé e orar e proclamar essas verdades. Talvez você tenha vivido um momento de depressão, o pânico,
Eu não sei o que você tem vivido neste momento. Talvez você tenha vivido um momento de medo do futuro. Eu quero dizer que o Espírito do Senhor está sobre você, amém? O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre ti, e Ele te ungiu para proclamar, para falar, para pôr em liberdade aquele que está oprimido, para dar vista ao cego, aquele que não consegue ver as verdades do Senhor. Nós somos chamados para impor as mãos, para curar, para libertar. Eu quero orar para a igreja do Senhor, quero orar por aqueles que estão nos assistindo hoje. Eu quero declarar vida, eu quero declarar salvação, libertação. Eu quero declarar que o Messias, o Cristo, Ele já veio. E Ele é todo poderoso. Eu quero declarar para a igreja do Senhor, que o Senhor reina. O Senhor reina, Ele é o nosso Rei, o nosso Salvador. E Ele intercede por nós. Neste momento, Ele conhece a sua história e a minha história. E nas suas mãos está o poder de comandar, de escrever a nossa história. Amém? Quem comanda é o Senhor. Quem rege todas as coisas é Jesus, o Senhor, o Messias, o Cristo Todo-Poderoso. Ele rege, Ele é o Senhor. Não é Covid-19, querido, não é Covid-19. Ele não está reinando. Quem está reinando é o Senhor. Oh, xerecantas maralachore, cantas maralaxe. Deus, que essa verdade, Senhor, venha sobre a sua igreja. Tira todo medo, toda insegurança, tudo aquilo que nos afasta, Senhor, de ver a tua glória. Senhor, declaramos que toda má notícia caia por terra. Declaramos que não somos regidos por más notícias. Senhor, a imprensa, Senhor, ó Deus, os noticiários, Senhor, quer comandar as nossas vidas, quer dirigir as nossas vidas. Declaramos que é o Senhor quem dirige as nossas vidas. É o Senhor quem governa as nossas vidas. É o Senhor quem governa. Oh, xerecantas maralaxe. Caia por terra tudo aquilo que não vem do Senhor agora. Que a tua igreja se levante, ó Deus, em nome de Jesus. Que a tua igreja coloque, Senhor, em ação as boas novas. Que possamos proclamar, Senhor, para toda a terra, para todo o mundo, que o Senhor reina. O Senhor é o nosso Salvador, o nosso Redentor, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Amém, igreja. Dê um aplauso ao Senhor.